paz do Senhor. Uma vez mais, o bom Deus nos concede a oportunidade de poder estar aqui nesta live da nossa escola bíblica. Semana passada, infelizmente, não pudemos gravar a lição de número 6, mas nós já vamos gravar agora a lição de número 7. Em uma outra oportunidade estaremos gravando a lição de número 6, a fim de que todos vocês possam acompanhar através da nossa revista, da nossa CPAD, onde temos tratado durante esse trimestre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje a lição de número 7, que foi tratada agora domingo passado, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. É o tema proposto na nossa revista, o texto áureo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios 2,14. A verdade prática da nossa lição: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. A nossa leitura bíblica em classe está na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 14 a 19. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. E, queridos, o nosso objetivo geral da nossa lição de hoje é conscientizar que por meio do sacrifício vivo ou do sacrifício vicário de Cristo, Ele desfez a inimizade entre dois povos e criou a igreja. Este é o objetivo geral, né? E dentro dos objetivos específicos que a nossa lição nos proporciona, é pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens, explicar que pela paz Cristo fez um novo homem e evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. Esses são os nossos objetivos específicos dentro da nossa lição de hoje, que estaremos pontuando, a fim de que possamos estar cada vez mais esclarecidos quanto a essa questão, muito especialmente que o nosso tema, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Na introdução, o comentarista ele vai dizer assim: na lição anterior, analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, ou seja, os gentios estavam sem esperança, não tinham na verdade uma esperança, havia uma barreira, havia uma grande dificuldade. De sorte que o apóstolo Paulo, ele descreve exatamente isso no capítulo 2 aqui de Efésios, versículo 11 e 12, e ele mostra exatamente esse quadro desolador, esse quadro em que se encontrava os gentios. Ele diz: portanto, lembrai-vos de que vós noutro tempo erais gentios na carne, chamados incircuncisos, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esse era o quadro desolador dos gentios. Na lição 6 nós vamos abordar essa questão da circuncisão, da incircuncisão,
que ela representa, o que ela, na verdade, traz para cada um de nós, muito especialmente para o povo gentílico, que somos nós. Vejam bem, nesta veremos, ou seja, no capítulo 2, versículo 11 e versículo 12, fala do estado desolador dos gentios. Mas nesta lição nós veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2, porque no versículo 13, Paulo vai usar a expressão adversativa, mas, e essa expressão ele diz, mas agora, né, para indicar que algo aconteceu e agora a situação foi alterada. E ela foi alterada, conforme o versículo 13, Paulo vai dizer, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Então, nós fomos aproximados de Cristo, da fé, de termos uma esperança viva, de termos uma fé transformadora e salvadora, de sorte que essa expressão paulina, escrevendo à igreja aos Efésios, demonstra exatamente a alteração que fora nos concedida mediante o sacrifício vicário e expiatório de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Portanto, o nosso primeiro ponto, ele vai dizer o seguinte: Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto, veremos o que Cristo fez para dar fim a este litígio entre os homens. O versículo 14 e 15 vai dizer, né? Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então Paulo é categórico em mostrar para todos nós, através do texto sagrado, essa questão de desfazer a inimizade entre os homens. E ele aqui se refere à questão dos israelitas e dos gentios. E é exatamente, ou seja, na junção dos dois, ele faz um novo homem e forma a igreja. E quando se fala dessa questão de novo homem, Paulo está referindo-se à questão da espiritualidade, a questão do novo homem feito em Deus, ou seja, sendo uma nova criatura, tendo um novo pensar, tendo um novo agir, tendo um novo falar. Por quê? Porque ele teve um encontro com Deus, ele compreendeu a fé, ele compreendeu a verdade que liberta, ele compreendeu a verdade que proporciona a cada um de nós um vivenciar totalmente dentro daquilo que expressa as Sagradas Letras, para que vivamos no presente século honestamente, piamente e justamente. Portanto, o item 1 do primeiro ponto diz o seguinte: a parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra, com a proibição de acesso aos estrangeiros. Ou seja, eles não tinham, em hipótese alguma, a liberdade de poder adentrar no ambiente do culto, no ambiente da adoração, no ambiente da glorificação, no ambiente do ritual que os judeus, na verdade, foram instruídos a fim de poder praticar. Então os gentios, eles ficavam de fora, eles não tinham acesso, eles não tinham esta liberdade de poder adentrar esse ambiente. Então por isso a questão do exclusivismo religioso. Então o extremismo judaico, quanto a esse aspecto, levou Paulo à prisão, quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. E o Dr. Lucas, em Atos, capítulo 21, versículo 28 a 30, ele deixa exatamente isto claro, né, que Paulo fora preso e acusado exatamente por permitir que um grego adentrasse, na verdade, o local
do culto, o local da adoração, o local onde os judeus tinham por sagrado, e que na verdade era sagrado, mas eles se colocavam dentro dessa questão do exclusivismo religioso, ou seja, Deus só se manifestava se fosse para eles, Deus só se manifestava se fosse exclusivamente para eles, e isso na verdade foi recebido por eles de forma tal que eles não compreenderam realmente essa questão do amor universal, do Deus que ama a todas as pessoas. Mas para isso, ou seja, foi que Cristo veio. Ele veio exatamente para poder mudar esta questão, mudar esse entendimento, mostrar a realidade bíblica cristã e como deveria realmente portar-se tanto judeus como gentios, como um novo homem, um homem transformado, um homem que vive a fé dentro de parâmetros que realmente engrandeça, glorifique e bendiga o santo e maravilhoso nome do Senhor. Portanto, essa parede de separação entre os homens aconteceu com o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo é exatamente, ele vai trazer a paz a todos os corações, vai trazer a paz como também a amizade entre os povos e também deixar essa questão de lado de exclusivismo religioso. Nós precisamos ter fé, acreditar, porque nós temos acesso ao Cristo, acesso à graça, acesso ao Santo dos Santos, porque o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, dando assim, na verdade, a condição de cada um que se achega ao Senhor, que se arrepende de suas práticas e de que quer verdadeiramente viver para Deus, ele tem acesso para poder assim viver esta fé gloriosa e transformadora que tem feito em meu viver, no vosso viver e no viver de toda a igreja. O item 2, ele vai dizer o seguinte, do primeiro ponto, Cristo desfazendo a inimizade entre os homens, a derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio, conforme Efésios 2, 14, a parte B do versículo. Essa barreira era tanto literal como uma barreira espiritual. Mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida, né? Deixou de existir, deixou, na verdade, de fazer esta separação. Porque o Cristo do Senhor não nos trata como forasteiros, não nos trata como inimigos, não nos trata como povos, ou um povo que, na verdade, não possa ter acesso a ele. Ou seja, ele, com a sua morte vicária, ele derruba essa barreira, tanto literal como espiritual. De sorte que a gente não é mais forasteiro, mas passa a ser parte da família de Deus, porque temos acesso à presença do Pai. Nós podemos nos achegar a Ele, nós podemos aproximar-nos dele, conforme declara o autor da carta aos Hebreus, com inteireza de coração. Nós podemos nos aproximar dele com fé, porque nós temos acesso. Declara Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1 e versículo 2, que, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, temos acesso a esta graça. Então, foi-nos dado acesso, foi-nos dado a oportunidade de crer, de nos arrepender. A mensagem da cruz é uma mensagem de transformação, de libertação, como também é uma mensagem que nos conduz a vivermos em paz. Por quê? Porque o Senhor é a nossa paz. E sendo Ele a nossa paz, já não somos mais inimigos. Por quê? Porque não vivenciamos mais a prática do mundo, do sistema aion. Agora nós vivemos a prática do Evangelho. E o Evangelho que fora nos ensinado, que fora nos passado, esse Evangelho são boas novas. E essas boas novas passam a ser vividas de tal forma que o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios 2 e 10, ele declara que nós fomos salvos para a prática destas boas obras. Portanto, a salvação é pela fé, é dom de Deus,
E a prática das boas obras, ela faz parte, elas são inerentes na vida cristã. Nós somos salvos para praticar estas boas obras. Não são as boas obras que nos salvam. E nós vamos abordar um pouco mais na frente sobre essa questão. O item terceiro do ponto primeiro, Cristo desfazendo a inimizade entre os gentios, fala do conceito da lei dos mandamentos, porque a compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica, que era a questão da lei moral, a questão da lei cerimonial e a questão da lei civil, que na verdade são três esferas da mesma lei. Era uma única lei, mas que continha essas três esferas. Ora, a lei civil, ela dizia acerca do israelita como cidadão. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação, porque o meio de salvação é o Cristo, não é a conduta, não é, na verdade, essa conduta que vai me dar a condição de ser um salvo, né? Mas o salvo tem uma conduta ilibada, o salvo tem uma conduta transformada, tem um caráter transformado, mas não é o caráter transformado que me dá a condição de salvação. Existem muitas pessoas de uma conduta ilibada, existem muitas pessoas que realmente têm uma vida que serve como modelo, que serve como padrão, mas não significa que esta pessoa seja salvo na pessoa bendita de Jesus. Para que isso aconteça, ele precisa crer, ele precisa se arrepender, porque não é a sua conduta que lhe conduz à salvação, mas é o Cristo do Senhor, através do seu sacrifício, que perdoa os nossos pecados. Portanto, nós, os salvos em Cristo, precisamos de ter uma conduta realmente que dignifique, que glorifique e que bendiga o santo nome de Jesus Cristo. Portanto, este padrão de conduta não é meio de salvação, mas fazia parte da lei, uma parte da esfera da lei judaica, a civil, a moral e também a lei cerimonial, que ela é citada como sendo a circuncisão. Nós vamos trazer a lição de número 6 e vamos explicar direitinho para vocês também essa questão de circuncisão e de incircuncisão. A circuncisão na carne, a circuncisão no espírito, a fim de que todos possam estar realmente dentro desta concepção e inteirados acerca desta verdade. Portanto, ela é citada como circuncisão, que é a lei cerimonial, que são sacrifícios, comida e bebida, dias de festa, lua nova e sábados, e que Paulo deixa isso bem claro em Colossenses capítulo 2, versículo 11 e versículo de número 16, porque esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade para com os gentios, porque os judeus, na verdade, eram muito hostis aos estrangeiros, aqueles que não eram da fé, aqueles que não vivenciavam realmente os rituais que eles vivenciavam. Portanto, para que pudesse adentrar ao lugar do culto, fazia-se necessário tornarem-se prosélitos, ou seja, novos convertidos, que precisavam aceitar a circuncisão, tinham que ser circuncidados, tinham que aceitar e fazer o seu juramento diante de toda a comunidade judaica, a fim de que ele pudesse ser reconhecido como um verdadeiro judeu, porque ele havia aceito a fé, havia aceito realmente aquela vivência e o modus vivendi do judaísmo. Portanto, era essa a questão das três esferas da lei: a lei civil, a lei moral e a lei cerimonial. Portanto, nós vamos ver o item 4 do ponto primeiro, que é a revogação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, conforme deixa isso bem claro no versículo de número 15, a parte B do versículo, da nossa leitura bíblica em classe, quando ele vai dizer
que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Portanto, queridos, essa revelação não contradiz o que Jesus disse, que eu não vim para revogar a lei, mas para cumprir a lei. Visto que ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos, conforme Hebreus 9, 27. Então, sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. E o Senhor oferece a si mesmo, ele se dá, ele se entrega. É o próprio Senhor quem faz isso. Ele se permite. Para quê? Para que eu e você pudéssemos, na verdade, ser um só povo, uma só gente, uma só nação. A nação que louva, a nação que adora, a nação que glorifica, a nação que bendiz, a nação que vivencia boas práticas, a nação transformada, a nação que realmente está na vivência da prática de boas obras, mediante o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Portanto, desse modo, a revogação aqui aludida é da lei cerimonial, que resultava entre separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Ou seja, outrora, conforme a lei, conforme o princípio da lei, haviam, na verdade, ofertas que eram oferecidas no altar de sacrifício e ambas se fazia necessário derramamento de sangue, sangue de animal inocente. Havia todo um ritual, havia toda uma cerimônia. Ou seja, o pecador, ele chegava na porta do tabernáculo, e na porta do tabernáculo estava o sacerdote de serviço, estava ali para realizar o trabalho especificamente. O pecador, ele trazia o seu sacrifício, a sua mão direita era colocada na cabeça do sacrifício, do animal que ia ser sacrificado, ou seja, uma transferência de pecados. Automaticamente esse animal ele era sacrificado, ele era imolado, ele era degolado, ele era tirado o seu couro, era tirado suas vísceras, era tirado tudo isso, cabeça juntava tudo com couro e era colocado fora do arraial, era queimado fora do arraial. Ficava ali só o corpo do animal, que era lavado com a água e depois queimado em holocausto, para que aquele pecado fosse coberto. De sorte que todo esse ritual ele fora abolido mediante o sacrifício de Cristo, que agora ele agrega, ele traz essa questão de revogar a lei, ou seja, ele se fazendo a própria vítima, se colocando no seu lugar, colocando-se no meu lugar, sacrifica-se por você, sacrifica-se por mim. Nós não precisamos mais desses rituais. Por quê? Porque nós temos o Cristo que morreu por nós, sacrificou-se por nós, subiu à cruz por nós. Ele disse, eu vou subir em vosso lugar, eu vou pagar o preço em vosso lugar, a fim de que vocês tenham paz, a fim de que vocês sejam o meu povo, assim que vocês sejam a minha nação, um povo zeloso, de boas obras, adquirido, nação santa. Portanto, queridos e amados irmãos, não há mais necessidade dessas ordenanças ritualísticas, como era feito. Capítulo 9 de Hebreus deixa isso bem claro. Ou seja, que no primeiro tabernáculo havia muitos ritos, muitas ordenanças. Já no segundo tabernáculo, que o Cristo, através do seu sacrifício, rasga o véu, ou seja, traz a liberdade para que a gente possa ir diretamente ao Pai, a gente possa ir diretamente ao Deus eterno e glorificar a Ele. O apóstolo Paulo vai escrever aos Romanos 12 que agora o sacrifício que ele deseja é o meu sacrifício, o sacrifício de cada um de nós. E ele faz um rogo, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, a Deus,
que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o culto com a razão, o culto com a inteligência, o culto que você sabe o que é que você está fazendo para Deus, você sabe o que é que está entregando, você sabe o que é que está sacrificando, você tem consciência do seu cultuar, você tem consciência da sua adoração, você tem consciência de que realmente está aproximando-se dele de forma clara, de forma objetiva. Portanto, queridos e amados irmãos, que todos nós possamos nos achegar ao Todo-Poderoso, compreendendo que nós não precisamos mais de rituais, nós não precisamos mais de cerimônias religiosas, nós precisamos de Cristo, do favor dele, de adorá-lo na beleza da sua santidade. E o rogo do apóstolo é exatamente, ele está olhando para o tabernáculo, ele está olhando para os sacrifícios executados na antiga aliança. Mas agora ele pede que você e eu sejamos o sacrifício, visto que o reino de Deus é um reino de reis e de sacerdotes. E como é um reino de reis e de sacerdotes, conforme Apocalipse 1:5, requer que cada sacerdote apresente o seu sacrifício. E o seu sacrifício é a sua própria vida. Devemos sacrificar o nosso eu, sacrificar as nossas vontades, sacrificar a nossa carne, a fim de que adoremos, glorifiquemos e exaltemos o santo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, finalizamos aqui o nosso primeiro ponto da nossa lição, que Cristo desfez a inimizade entre os homens, porque é exatamente através da obra expiatória de Cristo na cruz que ele retira toda a barreira. Já não há mais barreira, né? É como declara o cantor Álvaro Tito no seu louvor: pois não há barreiras para aqueles que estão em Cristo Jesus. O segundo ponto da nossa lição, ele vai falar sobre pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. O ponto 1, o item 1 do ponto 2, ele vai dizer o conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é descrição de boas relações, conforme Atos capítulo 24, versículo 2 e 3. Como também vai expressar a questão do fim de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Na passagem em apreço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. A expressão joanina, no capítulo 14, é aquela que nós bem conhecemos: deixo-vos a paz, a minha paz eu a dou, e não a dou como o mundo dá. Então, a paz do Senhor, ela faz com que a gente viva dentro de uma perspectiva realmente de fé, de esperança. A paz que o Senhor nos dá é que gera a tranquilidade de que, apesar das situações contrárias, das adversidades, dos momentos conflitantes, das angústias e de tantas outras coisas, nós temos uma esperança viva, uma esperança em um Deus que nos prometeu estar conosco até a consumação dos séculos, e temos sentido a presença de Deus. Temos sentido o seu cuidado para com o seu povo e o seu cuidado para com a humanidade. Porque, vejam bem, o grande problema é porque as pessoas hoje, eles perderam a paz. Por quê? Porque a paz deles estava em coisas. A paz deles não estava realmente no Deus da paz, no Deus que transmite paz. A paz deles não estava realmente no que transmite paz à vida humana. Ou seja, o bom Deus, através do seu sacrifício, ele traz esta paz e esta reconciliação. A paz para os judeus, a paz para os gentios, a paz para a humanidade. Quando nós olhamos na palavra de Deus, nós vamos ver que o Senhor é o Rei da paz, Ele é o dono da paz, Ele é o príncipe da paz, né? A paz está
em Cristo, a paz está no Filho de Deus. E o seu sacrifício não foi debalde. O seu sacrifício, ele foi para transmitir realmente esta paz que nos tranquiliza diante dos conflitos, esta paz que nos ajuda diante das adversidades, esta paz que mesmo diante dos momentos mais conflitantes, nós conseguimos realmente ter tranquilidade, né? Ter tranquilidade. Você já pensou? Imagine aí Pedro sendo preso, Atos capítulo 12. E nós vemos Pedro sendo preso porque Tiago havia sido morto ao fio da espada. Foi cortado da sua cabeça. E Herodes mandou prender a Pedro. E Pedro é preso para no outro dia ser também decapitado, perder a sua cabeça. Imagine aí, Pedro preso e ele vai dormir. Você está entendendo o que é paz? Ou seja, como é que você tem uma sentença de morte contra a sua vida e você sabe que no outro dia você vai ser decapitado e você consegue dormir? Você consegue, na verdade, dormir da noite para o outro dia. Por quê? Porque a paz que Deus implanta no coração e na vida humana é uma paz que faz com que a gente fique tranquilo. Porque o próprio Senhor Jesus disse que a gente não precisava temer os que nos tiram a vida humana, a vida física, mas que tivéssemos o temor daquele que, além de ter autoridade e poder de tirar a vida física, ainda pode, na verdade, nos colocar no inferno. Por quê? Porque não cremos, porque não aceitamos a fé, porque não nos decidimos ter uma vida de fé e de esperança. Portanto, isto é tranquilidade. Ou seja, tranquiliza o teu coração, acalma a tua alma. O Senhor nosso Deus tem o controle de todas as coisas. Então ele trouxe a paz para nós. Então esse é o conceito bíblico de paz. Cristo é o motivo da nossa paz. É o item 2 do ponto 2. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente Ele é a nossa paz. Isso implica no conceito de comunhão espiritual, ou seja, o Cristo que habita em nós, que tabernacula em cada uma de nossas vidas, Ele mesmo é a nossa paz. Desse modo, essa paz vai repousar na igreja, vai repousar em todo aquele que é igreja. Ou seja, todo aquele que decidiu pela fé, que decidiu viver dentro deste parâmetro. E é exatamente isto a expressão joanina no capítulo 14, do versículo 23 a 27, que ele vai falar exatamente do Cristo que gera a paz, do Cristo que promove a paz, do Cristo que consegue trazer ao nosso coração e à nossa vida, em meio aos conflitos e às dificuldades da vida, paz, tranquilidade. Ou seja, para resolvermos as questões, para vermos, na verdade, que as coisas precisam realmente estar dentro de uma condição que o nome precioso de Cristo Jesus seja exaltado e glorificado. Portanto, meus amados e queridos irmãos, Ele é a nossa paz. Então, desse modo, essa paz repousa na igreja, no crente e em Deus, entre judeus e gentios, que agora é um único povo. Um único povo. Um povo que está em Cristo. Um povo que está vivendo a fé. Um povo que está vivendo realmente esta perspectiva bíblica cristã transformadora, renovadora, restauradora, purificadora, edificadora, ajudadora, abençoadora. Então, é uma maravilha. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, esse Cristo que pela paz, Ele nos fez um novo homem. Ou seja, pela paz Ele trabalhou em cada um de nosso ser, a fim de que se fosse promovido esta paz interior, a fim de que nos tornássemos realmente um novo homem. E tornando-se um novo homem, possamos, na verdade, ser uma igreja única, uma igreja ímpar, uma igreja que louva, que glorifica e que adora o precioso nome de Jesus.
Então, vejam bem, no terceiro item do ponto 2, ele vai dizer: a nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens. Não foi os homens que firmaram o acordo. Você pode ver que existe uma falsa paz, né? Principalmente a paz da ONU, né? É uma paz, na verdade, que não é paz. É uma paz onde as pessoas estão, cada um com o dedo no botão da bomba atômica, né? Cada um tem um poder. Se fosse uma verdadeira paz, todo mundo jogava a bomba atômica no mato, ou seja, ninguém queria mais isso. Não, vamos acabar com isso, vamos acabar com esse negócio de guerra, não vamos querer mais isso, vamos acabar com isso. Não. Essa é a questão da falsa paz, são os acordos humanos quebrados. Infelizmente os homens, eles têm uma mania infeliz de quebrar acordos que deveriam ser sérios, deveriam ser realmente verdadeiros, deveriam ser dentro de parâmetros que trouxesse benefícios em comum, não um benefício apenas para mim, mas um benefício em comum para todos. E é exatamente isso que o Cristo do Senhor fez. Ou seja, esse acordo não foi algo humano, mas ele realizou isso em si mesmo. Ou seja, o único modo possível de gerar a paz e de formar um novo homem, uma nova humanidade em Cristo, era o Senhor fazer em si mesmo, promover em si mesmo esta paz, a fim de que esta paz pudesse ser vivenciada, eu pudesse compreender, eu pudesse entender e vivê-la de forma prática, definitiva e gloriosa. O mundo está vivendo falsa paz, mas eu estou vivendo a verdadeira paz. Tranquilo na presença de Deus, exaltando o nome dele e entendendo que pela fé nós temos acesso e podemos estar em paz consigo mesmo, com o próprio Deus, com a igreja e em paz com todos. É por isso que o próprio Senhor vai usar o autor da carta aos Hebreus 12:14, dizendo: segui a paz com todos, né? Segui a paz com todos. Paz com todos, né? E a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, a partir desse ato surge essa nova humanidade, que é a igreja, onde não há circuncisão, onde não há incircuncisão. Não, em Cristo, quem criou esse novo povo, fazendo a paz, foi o Senhor Jesus. Então, nele, as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoa foi desfeita. Nele não existe etnia, nele não existe classe de pessoas, né? A classe social desapareceu, não tem classe A, B, C, D, não existe isso. Em Cristo somos um povo, em Cristo somos especiais, em Cristo nós somos a família de Deus, em Cristo nós vivemos para a glória do seu nome, em Cristo eu sou filho de Deus, e acabou-se. Acabou-se, não importa se eu sou branco, se eu sou preto, se eu tenho um recurso a mais, se eu tenho propriedade, se eu tenho isso ou aquilo. Em Cristo não existe, em hipótese alguma, barreiras. Em Cristo eu tenho acesso a Ele. Em Cristo eu posso conversar com Ele. Em Cristo eu posso me humilhar debaixo da potente mão dEle. Então, você tem acesso a Ele, o momento que quiser, a hora que você achar necessário, visto que Ele é a nossa paz e Ele trouxe a paz para os nossos corações. Então, é importante que todos nós entendamos, finalizando esse ponto de número 2, que a paz conquistada por Cristo possibilitou a comunhão com Deus e a união entre os povos. Tá bom? Essa nova humanidade tem paz com Deus e tem paz uns com os outros. Então nós vamos para o terceiro ponto, finalizando assim a nossa escola bíblica, no terceiro ponto, que é pela cruz reconciliados com Deus num corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. O item 1 do ponto 3 diz assim:
Cristo se fez maldição por nós. Por que que Cristo se fez maldição por nós? Porque morrer na cruz era morrer maldito. Ou seja, era uma ignomínia você, na verdade, transportar uma cruz nas suas costas, porque ali aquela cruz significava que você era um malfeitor, que você não era uma pessoa benquista, que você estava aquém da sociedade, era um pária. E o que você estava vivenciando era por práticas realmente más e que lhe deixou à margem da sociedade. Se Cristo se fez maldição por nós, ele levou a cruz que era sua e que era minha. A cruz que ele levou não era sua. Não era sua, ele levou a minha, ele levou a sua. Cristo era justo, não houve nenhum crime, não houve nada que maculasse a sua história. A sua história foi digna, foi limpa, foi pura. A sua história não foi manchada nem marcada por coisas ruins. No entanto, as pessoas o julgaram por malfeitor, o julgaram por pessoa maligna, de sorte que ele se permitiu a isso, porque ele veio para isso. Agora, a cruz que ele levava era sua, era minha. É por isso que agora ele nos diz que todos nós, cada um precisa levar a sua própria cruz. Você tem que levar agora a cruz que é sua. E para quê? Para que você entenda e compreenda que nesta vida, e enquanto estivermos nesta vida, faz-se necessário de desenvolvermos a nossa salvação. E para que a gente desenvolva a nossa salvação, nós precisamos de levar a nossa própria cruz. De nós entendermos do sacrifício de Cristo em favor da nossa vida para que possamos alcançar as miríades celestiais. Para que tenhamos acesso à graça e tenhamos acesso à pátria celestial por meio de Cristo. Através do sacrifício. E ele se fez maldição por mim, se fez maldição por você. Vejam que quanto amor, que bênção, que coisa gloriosa o Senhor ter feito por você e por mim. Então declara aqui na nossa lição que ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos nas pontas. E eram ossos de carneiro, chumbo e tiras de couro. O chicote romano ele variava de 3 a 7 pontas. Uma machucava, uma cortava e a outra dilacerava. O Senhor, sabe, teve várias chagas no seu corpo. Foi aberto muitas feridas. E pelas pisaduras deles nós fomos sarados, declara o profeta Isaías. Então, em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. Por essas razões, a cruz era escândalo para os gentios e escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Quão grande amor tem nos concedido o Pai. Se fez maldição por nós. O item 2, do ponto 3º, reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte, que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Nessa perspectiva, que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne um novo homem foi criado, fazendo a paz, e que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz, a mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. Fomos reconciliados em Cristo. Cristo é a nossa reconciliação. Cristo, ele veio trazendo, amados irmãos, através da cruz que ele carregou, que era sua e que era minha, a reconciliação. Reconciliação com Deus e reconciliação para que a gente pudesse, na verdade, ser esta nova humanidade. Esta nova humanidade que é a igreja dele, a igreja lavada, comprada pelo seu sangue precioso. Portanto, o item 3 do ponto 3
reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios. E isso com Deus, em um só corpo, como declara o versículo de número 16, a parte B do versículo, que vai dizer o seguinte: reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. As inimizades. Oh, que maravilha, que coisa boa. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, ou seja, entre os homens e Deus. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, né? Aqui. Mas aqui no versículo 16 é a inimizade vertical, ou seja, entre homem e Deus. No 14, ele quebra a inimizade horizontal. Mas no 16, ele agora também dá acesso, ele nos liga com os céus, nos liga com o Pai. Por quê? Porque a inimizade que ele está mencionando é a inimizade vertical. De forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. É reconciliação entre judeus e gentios e reconciliação entre o Pai, através de Cristo, através do sacrifício, através da morte da cruz, através do seu sangue derramado, através desse ato de amor tão glorioso feito em favor de nossas vidas. Portanto, a ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. É tanto que o apóstolo Paulo vai escrever à igreja em Coríntios e vai dizer que a cédula da condenação que estava sobre a nossa vida foi rasgada na cruz. Na cruz nós fomos perdoados. Na cruz nós recebemos a remissão dos nossos pecados e estamos reconciliados com Deus. Glória seja dado o nome de Jesus. Portanto, foi gerada na cruz um novo povo, num único corpo, que é a família de Deus, a igreja de Cristo. Então, a síntese desse tópico 3, ela está realmente enfocando o ministério da reconciliação ao restaurar a comunhão, que foi restabelecida. Comunhão com a igreja e com a nova família de Deus. Portanto, queridos e amados irmãos, que tenhamos e que possamos vivenciar esta bênção tão gloriosa dentro dessa propositura, desta lição, que é Cristo, a nossa reconciliação com Deus. A conclusão diz o seguinte: em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras, aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão, por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Faça parte dela, seja ela, viva com ela e espere Deus nela, a fim de que você possa ser aceito e admitido no céu de glória. Deus abençoe em nome de Jesus. Pai do Senhor.